Oi, gente, eu sou o Todd. Esse vídeo vai ser sobre os melhores quadrinhos que meu papai leu esse ano. E eu vou ser o mestre de cerimônia. Então daqui a pouco eu volto, viu? Tchau. Então, bem-vindos ao vídeo de melhores quadrinhos nacionais lidos, no ano de 2025. Essa aqui é a segunda parte do vídeo, eu já fiz a primeira parte falando dos quadrinhos internacionais. Aí, internacionais, na minha cabeça, fica parecendo que é quadrinho que eu li em inglês, mas não, são tipo esses quadrinhos aqui, que não são produzidos no Brasil. Então, Blueberry, Conan, esse tipo de quadrinho que eu considero como internacional. E agora, o vídeo de quadrinhos nacionais, que eu gosto de separar, porque quadrinho nacional pra mim tem uma importância maior. São quadrinhos que eu gosto de falar mais. É um vídeo que eu gosto mais de fazer, embora eu ache muito legal ter feito outro. Eu vou fazer um post no Instagram, pra quem não conhece meu Instagram, tá na descrição aí. E logo eu faço um post também no Instagram com a listinha completa. Acho que uma semana depois de eu postar esse vídeo eu faço lá também. Eu acho que é isso. Esse ano eu li 380 quadrinhos para pontuar. Então, e eu divido muito bem entre nacional e quadrinho internacional. Então, boa parte mesmo dessas leituras, não sei se é metade, algo do tipo, mas boa parte dessas leituras são quadrinhos nacionais, que são os quadrinhos que eu acabo gostando mais mesmo, que eu tenho um carinho especial. Então, bora começar. Então vamos começar pelas menções honrosas. As menções honrosas aqui não tem uma ordem, Os outros eu vou fazer uma colocação e tal, mas menção honrosa sem ordem. Primeiro, Basquetito All Stars. Esse aqui me surpreendeu muito. Quadrinho da Mau Gosto Comics. E que foi tipo a minha penúltima leitura do ano, que tem uma arte bem diferente. Ele tem essa arte que tem um traço mais simples, mais sujo assim, que é muito legal. Tem esse personagem que eu não lembro o nome, que é esse cara aqui mesmo, que é o protagonista. Ele quer ser jogador da NBA só porque ele acaba indo pra NBA, que é uma organização diferente, que é a Nazaré Basketball Association, não é a NBA dos Estados Unidos que ele sonha em ir. E é um quadrinho muito engraçado, muito divertido. Quem gosta de basquete, quem gosta de quadrinho podreira vai gostar muito. Depois temos Damnata, na segunda menção rosa, vou indicar 5 nas menções honrosas. Quadrinho de terror, meio podreira, meio de terror, noir, tal, do Fábio Vermelho. Arte muito legal, quadrinho muito bonito, muito bem feito. Esse clima de terror dele é muito bem construído. Não sei se pode passar isso aqui no YouTube. Quadrinho muito bom mesmo. Tem vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre ele. E ele é o início de uma série. Apesar dele fechar bem ali nesse primeiro volume, ele vai ser uma série em 6 volumes, então ele não tem um grande final aqui nesse primeiro volume. Depois eu vou indicar o Tools Challenge, aí tem que ser o volume 1 e 2, porque é uma história completa aqui em 2 volumes. Eu sei que vai sair o 3, mas aqui já fecha a história. E é um quadrinho que é basicamente um Jogos Vorazes, um Hunger Games, em que cada pessoa desse universo aqui que o Max Andrade criou nasce com uma ferramenta, e aí tem toda essa questão de poder, níveis de ferramenta, poderes, tem um ar meio de Dragon Ball também, que dependendo do nível da ferramenta eles têm poderes a mais, eles conseguem focar para ter mais poder. Então é um quadrinho muito legal, muito divertido, e é um mangá, ele é de trás para frente aqui. O próximo, O Colecionador, quadrinho da editora Hipotética, com parceria ao selo Dom Mordaz, que é o selo de quadrinho do próprio autor, que é o Jason Heller. Que a arte bem bonita, a arte do Jefferson Trindade, cor do Juliano Dalben, que é um quadrinho que fala muito sobre o colecionismo de quadrinho, que é muito bom. A maioria das pessoas que leram gostaram muito. Mostra a arte aqui do Tools Challenge também, que eu não mostrei. A arte muito bonita, nessa pegada de mangá mesmo. Max Andrade desenha pra caramba. E é um quadrinho, naturalmente, com muita cena de ação, E por último, nas menções honrosas, Samba, da Brasa Editora, que tem essa coleção aqui que faz histórias em quadrinhos sobre músicas populares brasileiras. E aqui a gente tem o segundo volume com várias histórias que eu gostei muito. E é um volume muito legal. Eu acho que esse aqui já esgotou, mas tanto a seleção de artistas como a curadoria, assim, da história... As histórias são sempre muito boas, eu gosto muito dos artistas e é muito bom para conhecer gente nova também. Alguns eu conheci por causa desse volume, então não só esse quadrinho, como a série como um todo do Música Popular em Quadrinho é excelente. E para abrir o top 20 em 20º lugar... Mestre Motini, abrindo aqui nosso top, nossa premiação de hoje.
Mestre Motini, que é de autoria do Rodrigo Rosa, lançada pela Figura. O Rodrigo Rosa é o dono e editor da Figura. E esse quadrinho é um quadrinho aqui que traz uma biografia do Mestre Motini. É um quadrinho em 3 partes, então no começo ele tem uma biografia. No meio aqui ele tem histórias em quadrinhos desenhadas pelo Motini, que foi um grande mestre aí brasileiro. E no final a gente tem mais um pouco da biografia do Motini. Então é um material organizado pelo Rodrigo Rosa. Essas partes de texto e biografia é feito pelo Rodrigo Rosa. E é muito bom, tanto o material da biografia quanto o material das histórias em quadrinhos são excelentes. E quem gosta assim de conhecer esses grandes nomes, quem tem mais interesse assim por saber coisas do mercado, é um quadrinho excelente que vale a pena dar uma conferida. E o Motini, ele foi um grande mestre, ele não é muito conhecido no Brasil porque ele fez principalmente trabalhos lá para fora, a Argentina principalmente, eu não lembro os outros países que ele trabalhou, mas ele trabalhou principalmente no mercado argentino e é reconhecido por grandes mestres assim do quadrinho internacional, como por exemplo Hugo Pratt, Alberto Breccia, Jordi Benet. Então ele era referência de caras gigantes. E não foi muito conhecido no Brasil porque ele não trabalhou muito tempo aqui no Brasil. Então, e ele é de uma época assim, que se hoje é difícil fazer quadrinho nacional, imagine em 1960, 70, né? Em 19º lugar, nós temos... O Monstro Debaixo da Minha Cama. Da minha cama? Da minha cama. Quadrinho do Lucas Johannanton, que é um fenômeno aí dos últimos, acho que 3 anos que ele começou a lançar os quadrinhos dele. De 2 anos pra cá ele vem sendo muito popular e é um cara que tem uma média de trabalho muito boa. Ele é realmente um quadrinista muito bom. Ele teve, né, por exemplo, como Pedra, ganhou lá Jabuti. Ele teve o Ouroboros agora em 2025. Que foi muito bem recebido, quadrinho que eu gostei muito também, mas o meu favorito do Lucas é esse aqui, O Monstro Debaixo da Minha Cama. Eu sei que é uma opinião impopular, mas eu sei que muita gente também adora esse aqui, e eu gosto muito mesmo. O meu tá aqui autografado pelo Lucas, que eu peguei com ele na CXP 24. Mostrar rapidamente a arte desse quadrinho, que pra mim também é a arte mais bonita do Lucas. Ele tem uma média muito boa de arte, né? Ele sempre mantém esse padrão dele, que fica sempre muito legal, mas a minha favorita é essa aqui. E aqui a gente vai acompanhar essa menina, que eu não lembro o nome dela, que ela sofre abusos pelo próprio pai, né? Então o pai abusa dela por ele ser um homem rico e poderoso. A mãe não tem coragem de fazer nada. Por mais que a mãe tenha, né, claramente fique muito afetada por isso, ela acaba deixando a menina às custas do pai e fica tentando convencer a menina de que se elas forem bozinhas e fizerem tudo que ele quer, uma hora vai dar tudo certo pra elas, ele vai parar com isso. Então é um quadrinho muito forte. O Lucas sempre pega esses temas assim, bem pesados, fortes e tal. Então é um quadrinho que eu gosto muito. Eu acho que quem é muito sensível não vai gostar. Pelo tema já dá pra ver que é um quadrinho pesado, mas é uma história que eu gostei muito, principalmente assim, de tudo, né? Gostei de tudo, gostei de todo o desenvolvimento dos personagens e gostei bastante do final também. E em 18º lugar, nós temos... Tudo Apodrece, quadrinho do Kainan Lacerda, lançado pela editora Ugra, que a loja Ugra também é editora. E esse quadrinho que eu gostei demais, ele tem vídeo no canal, foi eu acho que um dos primeiros vídeos, sei lá, 3º, 4º vídeo do canal. E o Kainan, ele é uma das maiores recomendações aí pra quem gosta de quadrinho podreira. Ele tem esse quadrinho, que é Tudo Apodrece, ele tem um Grito e tem um outro quadrinho que daqui a pouco eu falo dele, lançado pelo Ugra também. O Kainan tem essa arte maravilhosa aqui, extremamente detalhada. Ele desenha demais, vou mostrar aqui. Inclusive eu tenho essa página original, exatamente essa página aqui, desse gibi, comprei direto com o Kainan. Mostrar mais uma página aqui, que é muito linda a arte dele. E aqui a gente vai ter basicamente 3 histórias intercalando. Logo no começo a gente tem esse personagem aqui, que é o Bebe Mijos. Ele tá morrendo, e aí, se eu não me engano, ele pega gibis pra ler, que ele gosta, enquanto ele tá morrendo, e ele começa a rir muito, Aqui, ele pega uns gibis, ele tá morrendo, ele pega um gibi pra ler e aí ele começa a rir. E aí o gibi que ele pega pra ler é esse aqui, né? Que começa a contar a história do gibi. Que aí essa menina aqui, que é a Amanda, que eu mostrei, né? Essa moça, ela viu esse casal se pegando, né? Ela trabalhou no que seria o McDonald's daqui, que é o Valdemars. Aí ela vê esse casal se pegando, ela fica incomodada e aí ela quer pegar um potão de laxante, porque ela quer pôr laxante na comida do casal pra eles
meio que dá uma lição nos dois. Então, ela fica meio que reclamando desse ambiente de trabalho. Quadrinhos, acho que dá pra ver que tem bastante diálogo, ótimos diálogos, excelentes. E os personagens aqui são muito bons. Então, ela fica refletida sobre esse ambiente de trabalho. É um quadrinho bem legal. Quem quiser saber mais, dá uma olhada lá no vídeo também. E aí, depois corta pro Bebe Mijo de novo e ele pega outro quadrinho. E aí, a gente vai ter, né, o que seria, acho que a terceira história do quadrinho, porque tem esse arco do Bebe Mijos por trás, tem essa primeira história da Amanda querendo pôr laxante na comida dos outros, e aí vai ter a história desse rapaz aqui, que é um peixe meio esquisitinho, que é todo nesse formatinho assim, ó. Tirando o começo, ela vai passar toda desse jeito assim, em quadros pequenos, ele pequenininho aqui. E aí ele é basicamente um cara viciado em pornografia, e ele vai sair andando, e enquanto ele tá andando ali, passeando, a gente vai acompanhar ele falando sobre esse vício em pornografia dele. E é muito legal porque o Kainan faz isso muito bem. Beleza, a gente vai acompanhando os diálogos aqui e tal, só porque na arte mesmo vai acontecendo algumas coisas bem engraçadas, sabe? Então, por exemplo, tanto nesse quanto no outro que logo eu falo, por exemplo, ele tá aqui no parque sentado e ele tá falando sobre o vício dele. Aí passa uma mulher correndo e aí ele fica olhando ela, acompanhando ela, e aí depois ele pega o caderninho dele e começa a desenhar, é como se ele estivesse desenhando essa mulher que ele viu, porque ele é um tarado. Então é muito legal mesmo. Kainan é um quadrinista excelente que lançou o Tudo Apodrece, lançou o Retrato de Pessoas Mortas, que foi o dos últimos vídeos do canal. É um quadrinista que tá mandando muito bem e eu espero que lance vários quadrinhos aí nos próximos anos. E em 17º lugar, nós temos... Doce Amargo, quadrinho publicado pela editora Nemo. Ele acho que foi publicado no segundo semestre, quadrinho do João Marcos Mendonça. E esse quadrinho vai falar sobre o rompimento da barragem de Mariana, que é o maior desastre ambiental que já aconteceu no Brasil. Esse quadrinho aqui, que tem uma arte muito bonitinha. Eu imagino que algumas pessoas vão ter preconceito com a arte, que é um tema sério e ele tem essa arte mais de desenho animado, cartunesco e tal, que eu acho linda, eu gosto muito das cores. As cores é da Mariane Guzmão, que é colorista de 1 milhão de quadrinhos aqui no Brasil e lá fora também. É um quadrinho muito bom. Excelente, né? Naturalmente, todos os quadrinhos aqui são maravilhosos, tanto que estão nos melhores do ano. Ele vai falar sobre todo o primeiro ano do rompimento da barragem de Mariana. Então ele começa o quadrinho, acho que 15 dias antes do rompimento da barragem, e ele vai contando a história até o final dali do primeiro ano do rompimento da barragem. Então é um quadrinho excelente, ele conta como se fosse capítulos, e cada capítulo curto, ele vai contando algum momento diferente. Então separa um capítulo para falar sobre a dificuldade de conseguir água, vários capítulos pequenos, então tanto que não tem nenhum sumário, mas tipo, começa assim, ó, por exemplo, um respiro, que aí ele vai falar sobre alguma coisa específica aqui. Então vai ter tamanhos variados, mas sei lá, de 3 a 10, 12 páginas, e aí já passa e ele vai falar sobre, ó, o filtro. Aí ele vai falando sobre vários casos que ocorreram durante esse primeiro ano, e é algo autobiográfico, porque ele mora em Governador Valadares, se eu não me engano, então foi uma das cidades que mais foram afetadas pelo rompimento da barragem, e ele vai falar sobre todo esse primeiro ano, e é um quadrinho muito importante. Esse ano a gente teve o Dormindo Entre Cadáveres, que é um quadrinho sobre a pandemia, que é um quadrinho extremamente importante, e esse aqui é tão importante quanto, porque a pandemia as pessoas esqueceram, né? Resolveram esquecer sobre a pandemia, e sobre isso aqui as pessoas simplesmente fingiram que nunca existiu, né? Tanto na época quanto hoje, e é um quadrinho excelente, ele fala muito bem sobre tudo. E eu só sinto que faltou falar como tá o Rio, né? O Rio Doce hoje em dia, né? Depois de 10 anos do rompimento da barragem. Mas mesmo assim, quadrinho excelente que eu recomendo bastante. A Nemo tem excelentes quadrinhos nacionais. Em 16º lugar, nós temos... Longe de Tudo, que foi um dos últimos quadrinhos nacionais que eu li esse ano. Quadrinho independente, teve catarse dele e tudo mais. É da Laura Jardim com Fabrício Martins. O Fabrício faz o roteiro, a Laura faz o traço e o João Henrique Belo faz as cores. Então é um quadrinho com uma arte maravilhosa. As cores do João Henrique Belo são incríveis. O traço da Laura é muito bonitinho. Então aqui, deixa eu mostrar mais uma página. Esse quadrinho aqui
terá vídeo, eu já gravei o vídeo, mas eu acho que não saiu ainda. Não vai sair antes desse, mas quadrinho lindo. E esse é um quadrinho que todo mundo que eu vi que leu sempre falou muito bem. E eu ficava muito curioso pra ler. Quando eu comecei a ler ele, eu pensei assim, ok, tô gostando, mas não era tudo isso que eu pensava. Mas até o meio eu tava pensando que era isso. Mas do meio pro final o quadrinho cresce muito. Foi bem inesperado, porque eu pensava enquanto eu tava lendo em um quadrinho maravilhoso. Um quadrinho muito lindo, daquelas histórias de deixar o coração quentinho, sabe? História linda. No começo, falar rápido, né, sobre ele. Ele vai ter meio como se fosse ele vai falar sobre a história. Máquina e homem, né? A criação da máquina, robô, esse tipo de coisa. Então ele vai pegar desde 1812, quando uma empresa de tecelagem comprou as primeiras máquinas, até 2022, quando é lançado o ChatGPT. Aí fica parecendo que é só um prefácio falando sobre máquinas. Só que aqui já é o começo da história. Ele passa do mundo de agora, né? Então aqui, ó. 2044, 2072, depois 2101, 2120, e ele vai contando história já do mundo do quadrinho aqui. Ele já vai contando aqui como se fosse em texto também, coisa de 2 páginas, não é muito texto. E aí ele fala, né, sobre toda essa evolução das máquinas, que aqui em 2240 teve Guerra Mundial Humano-Robô, então ele vai falar sobre guerra, vai falar que o mundo basicamente foi, não o mundo, mas assim, a humanidade meio que pereceu, né, depois dessa guerra humana-robô, e o mundo que sobrou, ele é meio que dividido entre humanos e robôs, mas não tem mais toda aquela sociedade desenvolvida dos humanos e nem dos robôs. E aqui a gente vai acompanhar esse cara, não vou lembrar o nome dele, que é esse barbudo aqui. Vai ser barbudo aqui no vídeo. E aí ele vai encontrar o robô. Eu lembro do robô. Eu acho que é João o nome dele. Então eu vou falar que é João. E aí ele vai encontrar esse robô, que é o Arthur. E aí eles têm esse primeiro encontro. O Arthur, ele cai num buraco, né? O João, e o Arthur quer ajudar ele. Ele não aceita ajuda. E ele é extremamente preconceituoso com robôs, porque ele sempre foi ensinado que os robôs foram a causa, né, dessa decaída do mundo. Então, esse fim do mundo, né? Então tá aqui, ele conhece o Arthur. Ele tá vagando sozinho pela floresta. E tudo dá a entender que de fato tem os robôs ruins e tal. E aí o Arthur fala pra ele que ele mora ali nessa floresta e que ele tem uma casa ali perto que o João pode morar ali também, que eles seriam vizinhos. Então tá aqui a casinha do Arthur. E aí o João é sempre relutante, ele começa a morar nessa casa perto do robô. E o robô é bem insistente em virar amigo do João, até porque ele tá sozinho na floresta. Então, aos poucos, o João, mesmo tendo esse preconceito, ele vai cedendo, porque o Arthur é um robô, ele é um amor, ele é incrível, ele é um excelente personagem. Então, aos poucos, o João vai cedendo a fofura do Arthur e eles vão virando amigos. E esse preconceito dele é um quadrinho de mais de 200 páginas, exatamente 200 páginas, e esse preconceito dele dura um pouco, mas não tanto. Então eles vão fortalecendo esse laço de amizade e eventualmente o João descobre que ali perto tem uma sociedade, um grupo de pessoas, tem alguma sociedade, né? E aí ele começa a ter relação com essas pessoas, mas isso não é mostrado, mostra apenas a rotina do Arthur, do João, como vizinhos e amigos, porque eles, basicamente o Arthur só tem o João, e o João, ele conhece os humanos, mas não mora perto deles, não tem uma grande relação. E no meio, até o meio, tava só essa coisa de fortalecendo a amizade, o João conhecendo pessoas, e eu pensei assim, que mais pro final ia ter algo como os amigos do João, dessa sociedade que ele encontra, desse grupo de pessoas, iriam encontrar onde ele mora, iam encontrar o Arthur, o robô ia tentar matar um amigo dele, ele ia ter que defender, ia ter toda essa ação. Só porque não. O quadrinho continua até o final, nessa rotina dos dois fortalecendo a amizade, começa a passar tempo e o tempo vai passando cada vez mais rápido e é muito lindo. Ele vai ficando cada vez mais bonitinho, então quem gosta desse tipo de história fofinha, de deixar o coração quentinho, né? É maravilhoso. A relação dos dois é muito linda e quando eles vão ficando mais amigos, a gente vai conhecendo mais sobre o robozinho. E a história dele é linda demais. E eu acho que eu me passei, acho que eu falei demais sobre esse quadrinho. Em 15º lugar, Morro da Favela, quadrinho do André Diniz, que é um dos meus quadrinistas favoritos, que é um dos caras mais gente boas que existe aí no mercado de quadrinho. Quem já conversou com o André Diniz sabe que ele é a pessoa mais simpática do mundo. E eu tô aqui com o quadrinho dele, que eu gosto muito do André Diniz. Ano passado, se eu não me engano, ele teve
2 quadrinhos no Melhores do Ano. E dando spoiler, esse ano ele também tem 2 quadrinhos no Melhores do Ano. E esse quadrinho aqui, ele faz... junto com o Maurício Ora. O Maurício Ora, ele não é quadrinista, mas o quadrinho aqui vai falar sobre a história de vida ali do Maurício Ora, principalmente infância e adolescência. Porque o Maurício Ora, ele morava... Eu não lembro o nome do morro, não sei se eu acho fácil aqui. Morro da Providência? Eu acho que é Morro da Providência, que é basicamente a primeira favela do Brasil. Então vai falar sobre essa vida ali na favela que ele teve quando ele era pequeno, adolescente, a paixão pela fotografia, que tem essa capa que é uma coisa que ele fazia assim, tipo, quando ele aprendeu a tirar foto, ele tirava foto com, assim, sem câmera, né? Ele não tinha câmera, então ele meio que fazia assim pra ver as paisagens e meio que fotografar na mente dele. Então a gente vai ver a história do Maurício Ora. E assim, a história dele não é só um menino que cresceu na favela e se tornou um grande fotógrafo, nem nada assim. Ele tem naturalmente a história dele é muito legal. O André Diniz, ele trata muito bem, ele trabalha muito bem essa vida ali na favela, até porque o Maurício Ora, ele deve ter seus 50 anos, então não é nada de hoje. E ele também foi filho do primeiro traficante dessa favela. E aí a gente até vê que é bem diferente do que a gente pensa, né? Porque hoje em dia os traficantes são uns malucos armados, só fazendo merda o tempo todo, uns puta bandidão. E o pai dele era tipo um tiozinho que comandava o tráfico ali, depois ele para com isso, é só no começo que ele é traficante, mas ele meio que comandava o tráfico, ele era bem respeitado, mas ele não transmitia essa imagem, sabe? Então, tanto que ele era preso e tal, mas o próprio filho dele não via essa imagem de bandido do pai, ele não via esse lado ruim do pai dele, entendeu? E o jeito que o André Diniz trabalha tudo aqui é excelente, é um quadrinho maravilhoso e eu gosto muito da arte. Eu sei que algumas pessoas não gostam tanto da arte. Aqui a gente tem algum probleminha na arte, que seria às vezes que alguns personagens se parecem muito, mas eu achei tranquilo. E eu amo a arte do André Diniz. Aqui ele vai ter um estilo um pouquinho diferente do que é o padrão dele, que eu gosto muito, que ele trabalha muito no preto aqui, e eu acho que fica tão legal. Pra mim, lembrou muito aquelas fases que tinha no Donkey Kong ou no Mario, que tudo fica preto e você vai acompanhando o Mario andando no escuro, na sombra. Eu vou tentar deixar alguma imagem disso, que eu acho, nos jogos, eu acho fases incríveis, e aqui no quadrinho eu achei uma arte sensacional. E aí aqui, ó, a gente tem até o policial abordando o Maurício, enchendo o saco dele, porque o policial acha que uma criança da favela não pode ter uma câmera, que ele já tinha conseguido uma câmera trabalhando, né, naturalmente. E é um quadrinho excelente, o André traz muito bem isso, e no final tem algumas fotos do Maurício Ora também, e esse quadrinho foi relançado agora pela editora Darkside, numa edição que tá linda, e eu vou comprar. Eu não sou de fazer isso, comprar vários em edições diferentes, mas eu gosto muito do trabalho do André Diniz. Tudo que eu consigo comprar do André Diniz eu compro, então de tudo que ele lançou na vida, ele tem muitos quadrinhos, eu acho que ele deve ter uns 25 quadrinhos só dele, tirando participações em coletâneas, eu devo ter uns 23, então eu gosto muito mesmo do trabalho do André Diniz. Em 14º lugar, temos... Pétalas, quadrinho da Cris Peter e do Gustavo Borges, que foi um quadrinho indicado ao Prêmio Eisner de 2029, tá aqui 2019, tá aqui o selinho. Um quadrinho que me surpreendeu, eu não esperava gostar tanto, acho que dá pra ver aqui. Eu não sei olhar exatamente quantas páginas tem, porque ele não tem o número de páginas, mas ó, a história mesmo acaba aqui, ó, onde eu tô passando. Então, deve ter coisa de suas 40 páginas, algo assim. E é um quadrinho que me surpreendeu. Tá numa posição alta. Aqui a gente tá em 14º, então é uma posição muito boa. E é um quadrinho lindo, maravilhoso. Olha essa arte. A arte do Gustavo com as cores da Cris Peter são maravilhosas. Eu, inclusive, tenho um original desse quadrinho. Tá na minha frente, não dá pra mostrar fácil. Talvez eu tire uma foto do original e coloque aqui, que é basicamente esta página aqui, que ele tá abrindo a boca. E aqui é uma história muda, acho que deu pra ver nas páginas que eu passei, não tem nenhum diálogo. A gente vai ter esse personagem aqui. Putz, não sei que bicho ele é um pássaro, né? Que ele anda com essa roupa meio como se ele fosse um agente funerário. E aí ele tá numa estação de neve muito forte. E aí ele vai encontrar essa raposinha, né? Esse menininho aqui. E o menininho vai meio que pedir ajuda dele, vai oferecer ajuda também, né? Porque o
o pássaro tá perdido ali no meio da floresta. Ele vai chamar o pássaro, vai levar ele pra casa. Tá aqui. Ele na casa do menininho, um cenário lindo. E aí o pássaro, ele tem umas florzinhas aqui, ele anda com essas florzinhas aqui. E aí ele vai ajudar todo mundo ali em volta, principalmente, né, o pai e o filho. Como tá numa nevasca muito forte, todo mundo ali, os animais estão meio sofrendo com isso. E aí ele vai criar um chazinho com essa flor dele e começar a curar as pessoas. E ele meio que vai mudar o ambiente ali, tanto divertindo o menininho, porque o menininho tá meio triste, ajudando a curar o pai, que tá meio doente, e é uma história muito bonita. É um quadrinho naturalmente rápido de se ler, mas é uma história muito bonita. A relação que ele cria ali com o menininho, o pai do menininho, é muito bonitinho e tem um final muito emocionante. Então, quadrinho bem bonito. Depois ele deve ter umas 20 páginas falando entre produção do quadrinho, quem são os autores e eu não sei se é galeria de capa, né, que tem as artes com artistas convidados, mas é um quadrinho muito bonito, muito bonitinho mesmo. Tanto na história quanto na arte, edição. Tá aqui, ó, por exemplo, ele fazendo, tipo, é muito engraçado. Ele encontra o menininho aqui, o menininho tá meio desconfiado, aí ele tira o chapéu pra cumprimentar, que é um monte de coisa no chapéu dele. Ele e o menininho já dão risada, então, quadrinho bem legal. E agora, quase chegando no top 10, em 13º lugar. Espinhela Caída, quadrinho do Thiago Rousse, autor goiano, quadrinho da M-Marte, que é uma editora goiana também. Então aqui mostrando a arte rapidamente do Thiago, que tem uma arte muito bonita. Aqui o quadrinho é todo em preto e branco, mas ele tem uma arte bem fofinha, apesar do personagem principal, que é ele mesmo, ser uma caveira, uma arte bem fofinha. E aqui ele vai tratar sobre vários temas ao mesmo tempo. Esse é um quadrinho muito barato. Eu vou deixar o link de todos aí, onde der para comprar. Alguns tem na Amazon, alguns tem que ser no site da editora. Todos eu vou deixar link na descrição. E aqui ele vai falar muito sobre trabalho no Espinhela Caída. Ele vai falar sobre... o quadrinho ele produziu na pandemia, então ele vai falar sobre trabalhar nesse período de pandemia, ele vai falar sobre a profissão de quadrinista, ele vai falar sobre a dificuldade de lançar um quadrinho independente, né, meio que as dificuldades do quadrinista brasileiro. Ele vai falar sobre muitas coisas, a dificuldade ali de se sustentar também, né, as incertezas da vida aqui no Brasil. Quem não é muito privilegiado sempre tem essa incerteza com questão de dinheiro. Então ele vai tratar muitos temas aqui ao mesmo tempo, sabe? Principalmente focado em trabalho. E o trabalho dele é ser quadrinista, ilustrador, designer. Então ele vai falar sobre isso. Mas não precisa ser, tipo, ter interesse na vida de um quadrinista brasileiro. Mas se tiver, é um ponto positivo. Mas ele vai falar muito sobre trabalho. Então todo mundo que já trabalhou aí num CLTzão padrão vai se identificar com muitas coisas aqui, muitas frustrações parecidas. Então, um quadrinho excelente, que eu gostei muito. Teve vídeo no canal, não lembro quando, mas é recente até o vídeo. E é um quadrinho que me surpreendeu bastante. Todo mundo que eu conheço que já leu gostou muito dele também, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto. E em 12º lugar... Retratos de Pessoas Mortas. Um dos últimos vídeos do canal, um dos últimos quadrinhos nacionais que eu li esse ano e um quadrinho que eu gostei demais. Eu acho que é a maior recomendação de quadrinho underground, podreira brasileira. Maior recomendação que eu tenho, né? Que eu posso recomendar. Eu sei que tem o mercado underground brasileiro é incrível, mas dos que eu já li, esse aqui é a maior recomendação. A gente vai ter, por exemplo, que eu falei lá do Valdemar no Tudo Apodrece. Então, aqui o Kainan Lacerda, que é o autor do Tudo Apodrece, esse quadrinho também é lançado pela Ugra, ele vai trazer de novo esses personagens do Valdemar. Então, a arte, vocês podem perceber que são os mesmos personagens, a arte muito parecida. Esse quadrinho foi lançado depois, mas ele foi produzido antes do Tudo Apodrece. Então, no Tudo Apodrece a gente vê certa evolução, mas ainda assim, a arte fantástica, diálogos fantásticos, tudo fantástico. E esse quadrinho é o volume 1. Então, ele vai ter 2 volumes. O segundo volume vai ser lançado agora no começo de 2026, no primeiro semestre. Então, é um quadrinho longo, é uma história longa. Ele tem 180 páginas esse aqui. Vamos ter mais 180, 360 páginas de quadrinho underground. E é uma só história, não são histórias curtas dos mesmos personagens, não. Uma só história. Aqui ele vai desenvolver pra caramba todos esses personagens que trabalham no Valdemar. Principalmente a Amanda, que é a protagonista, que é essa mocinha aqui, que é a moça que tá pendurada aqui na capa do gibi, que é a protagonista também ali da história dela, né, no Tudo Apodrece. E aqui a gente vai ver toda essa crise de identidade dela,
porque ela sente que tá desperdiçando a vida dela trabalhando no Valdemar, que eles só ficam vagabundando no serviço, zoando o tempo todo, em vez de trabalhar. Então ela sente que ela tá desperdiçando a vida dela e que ela já tá madura demais para fazer isso. Ela acha que isso é uma coisa infantil que os colegas dela não percebem. Então ela larga o trabalho no McDonald's, no Valdemar, e volta para a faculdade. E ela reencontra a amiga dela da faculdade e ela resolve voltar para a faculdade também. E aí aqui vai apresentar vários personagens do contexto da faculdade. Uma personagem específico, que é essa moça aqui, que é uma completa maluca psicopata. Então quando ela sai do Valdemar, a gente continua acompanhando os personagens ali do restaurante, que esses três aqui, né? Essa bichinha aqui, a mosca e o tubarãozinho. A gente continua acompanhando eles, principalmente, né, a Amanda, que é a protagonista. A gente descobre como ela começou a trabalhar nesse restaurante, por que ela largou a faculdade quando ela era mais nova, como ela conheceu esses colegas dela. Então, um quadrinho excelente, excelente mesmo. Muito foda. Esse aqui eu recomendo demais. Quem gosta de quadrinho underground precisa ler isso aqui. Em 11º lugar, temos... Dormindo Entre Cadáveres, quadrinho do Felipe Paruti com Luiz Moreira Gonçalves, lançado pela Comic Zone. Comic Zone que, proporcionalmente, não é tanto quadrinho nacional que eles lançam, mas eles lançam uma quantidade bem legal. Eles sempre lançam excelentes quadrinhos nacionais. Eles escolhem muito bem os quadrinhos que eles lançam. E esse aqui é um quadrinho que tá provavelmente nos tops de todo mundo ali nacional que leu ele esse ano. Ele desceu um pouquinho no meu tops, mas ainda tá em 11º, então é uma posição incrível. Eu recomendo que vejam o vídeo do Rômulo, do Além dos Quadrinhos, sobre esse quadrinho, que ele traz uma visão muito boa sobre esse quadrinho também, e que eu concordo muita coisa com ele sobre esse quadrinho, mas ainda assim, eu acho que ele não vai pôr nos melhores do ano dele, mas tá aqui nos meus melhores do ano. Quadrinho que eu gostei demais, Felipe Paruti, que é um grande quadrinista. Nesse aqui ele só faz o traço e o Luiz Moreira Gonçalves faz o roteiro. E esse quadrinho vai falar sobre a pandemia. Eu mencionei ele mais cedo no vídeo. É um quadrinho para falar sobre a pandemia de Covid aqui no Brasil. E o Luiz, que não é brasileiro, ele é um médico português. Ele estava aqui, ele era professor da USP e ele nunca tinha atuado como médico. E quando estoura a pandemia ali, ele é convocado, não lembro aonde, mas é no norte do Brasil, ele é convocado para ajudar nessa linha de frente de combater a pandemia. Então ele vai lá, ele aceita, ele vai para o norte do Brasil, e aqui a gente acompanha toda essa rotina dele como médico ali na linha de frente combatendo a Covid, e um médico inexperiente. Ele tinha acabado de virar médico, ele tinha acabado de começar a atuar na medicina mesmo ali em hospitais, então a gente vai acompanhar todas as dificuldades que ele teve. A gente vai ver uma realidade, né, de dentro do hospital, como foi a Covid. E é um quadrinho incrível. Ele tem pequenas ressalvas, mas aí eu recomendo ver o vídeo do Rômulo mesmo, porque ele aprofunda mais nisso. E agora, entrando no top 10, nós temos em 10º lugar... Música popular em quadrinhos bossa nova, aqui 2 quadrinhos da Brasa. O primeiro, que foi o Samba, entrou ali nas menções honrosas, que são quadrinhos que estavam ali na pré-lista, mas que aí acabaram não entrando, mas eu precisava falar deles. Eu falei do Samba e tá aqui o Bossa Nova em 10º lugar. Esse aqui que é um quadrinho sensacional. Eu já falei um pouco sobre o que é isso, né? Uma antologia, então aqui a gente vai ter mais... quadrinhos sobre músicas de bossa nova, e não são quadrinhos assim, não precisa gostar de bossa nova para ler esse quadrinho. Se gostar de bossa nova, bom. Se gostar de música brasileira, é bom. Mas não precisa gostar de antologia, né? É mais fácil. Quem gosta de histórias curtas, lê isso. São histórias de 30 páginas, 32. Eu tenho vídeo no canal sobre... Então tá aqui, a arte sempre, né, naturalmente, vai variar bastante e sempre no nível incrível. Eu acho que a Brasa, a seleção de quadrinistas para essa coleção é sempre incrível. Essa história aqui é maravilhosa, que a gente vai tendo toda a rotina de um prédio e a gente vê o prédio aqui como se fosse recortada, né, e a gente estivesse de fora do prédio. Então a maior parte dessa história aqui, apesar de ter páginas que são assim, normais, a gente vai ter o prédio nessa visão de fora, que é incrível. E as várias histórias aqui eu falo uma a uma no vídeo dedicado que eu fiz para esse quadrinho, que eu vou mostrar só a arte, que são histórias excelentes, eu gostei muito. Tirando uma ou duas, porque eles pegam uma variação grande de artistas. Então tem histórias que são um pouco mais poéticas, assim, que é para pegar um público maior também. E aí essas são histórias que não me pegam tanto. Mas aqui a gente tem, acho que 8 histórias
eu posso dizer que 6 ou 7 histórias eu achei excelentes, que eu gostei demais. Então é um quadrinho que eu recomendo muito mesmo para quem tiver o mínimo interesse, eu recomendo demais. Eu recomendo também conhecer os outros trabalhos desses artistas aqui, que todos os que eu conheço aqui têm trabalhos incríveis. Por exemplo, a última história aqui, que é da Alexandre Lourenço, que logo mais eu falo dele também. Então, um quadrinho sensacional da Brasa. Iago, agora em nono lugar. Carolina, quadrinho da editora Veneta, roteirizado pela Sirlene Barbosa e João Pinheiro. João Pinheiro, que é um quadrinista que eu curto bastante o trabalho dele. Sirlene Barbosa, eu não conheço outros quadrinhos dela, não sei se esse é o primeiro. Eu sei que a Sirlene é professora e aqui ela assina o roteiro, o meu tá autografado pelo João Pinheiro. Esse quadrinho é um quadrinho que foi difícil, eu gosto muito dele, então aqui esse top 10 foi muito difícil, porque tem quadrinhos que eu amo, como Carolina, que tá, por exemplo, tá em nono, que é uma colocação altíssima, mas foi muito difícil decidir essas posições. Aqui a gente vai acompanhar Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Ela morava na favela do Canindé, que é uma favela em São Paulo, se eu não estou errado, e ela era catadora de papel e sustentava 3 filhos com esse trabalho dela. E além de cuidar dos 3 filhos, trabalhar como catadora de papel, Carolina Maria de Jesus ela ainda escrevia. Ela escrevia bastante. Um dia ela foi descoberta, vai ter toda a história dela aqui. Ela foi descoberta por um cara que estava gravando algumas coisas ali, ou era um jornalista, estava passando por ali, trabalhando. E aí ele conheceu ela, ele viu que ela estava falando alguma coisa dos livros dela, ela estava brigando com os vizinhos, falou que ia escrever falando mal dos vizinhos nos livros dela. E aí o cara se interessou, porque uma moradora do Canindé tinha livros e tal. Aí ele foi, leu o material dela, gostou, ajudou a publicar ela. E a Carolina, ela é uma das maiores escritoras do Brasil. Ela ficou muito conhecida, ela é realmente bastante conhecida. E ela tem livros muito conhecidos, livros que eu conhecia de nome, eu não sabia quem era ela. E eu fiquei muito surpreso com essa história dela, achei muito foda. Deve ser barra pesada criar 3 filhos, trabalhar como catadora de papel, que é um trabalho aí muito subvalorizado. A gente tem quadrinhos que falam, né, sobre catadores, que é, por exemplo, a Coleta, que fala perfeitamente bem sobre essa profissão. E ela tem livros como Quarto de Despejo, Diário de Bitita e Pedaços da Fome, Casa de Alvenaria. Então ela tem vários livros publicados, ela foi bem reconhecida até ali, mas quando ela já estava um pouco mais velha, ela demorou, depois de ser lançada, ela demorou a conseguir mudar ali da favela, ela conseguiu ter certo reconhecimento, não acho que foi o melhor do reconhecimento que poderia, mas teve algum reconhecimento, então ela conseguiu melhorar na vida, não lembro quanto tempo, mas aqui no final a gente tem pelo menos umas 30 páginas de pós-fácil, e eu não sou das pessoas que gostam muito de pós-fácil, a maioria dos pós-fácios eu começo a ler, não acho interessante, pulo e é isso aí mesmo. E aqui ele fala bastante sobre mais algumas partes da vida da Carolina, porque aqui no quadrinho, se eu não me engano, ele vai parar ali quando ela realmente muda da favela. Só porque aqui no pós-fácil ele fala sobre algumas coisas da infância dela e a Sirlene fala mais sobre algumas coisas da infância dela e fala sobre essa vida que ela teve depois de ter mudado da favela, depois de ter feito sucesso. Então, muito legal. Tanto a parte do quadrinho como o pós-fácil que fala mais sobre a vida dela são excelentes. E eu achei muito foda conhecer a Carolina. Eu não comprei ainda os livros dela, mas eu já coloquei o Quarto de Despejo no meu carrinho da Amazon. Tô só esperando o momento, porque eu não leio muito livro assim, sem ser teórico. Eu leio se for para estudar e tal, mas livro por hobby eu não costumo ler, mas eu fiquei muito interessado em conhecer os livros dela, então, quadrinho maravilhoso. E agora, em 8º lugar, nós temos Tatu, A Flor da Pele, quadrinho lançado pela Darkside, e mais um do André Diniz. Esse aqui é o segundo quadrinho do André Diniz no top, e que nem eu falei, eu amo esse quadrinho. E é muito difícil fazer um top 10 quadrinhos nacionais do ano, porque são quadrinhos que eu amo, né? Então, o do 10 ao 20 foi mais tranquilo, mas os 10 aqui melhores foi complicado. Então aqui no Tatu a gente vai ter que, pra mim, uma das artes mais legais do André Diniz. Eu gosto muito desse traço dele, que ele faz um traço mais geométrico. Eu acho o André Diniz um gênio da arte, do roteiro. Então tá aqui, arte maravilhosa. E esse quadrinho tem um tema forte, que é a depressão. A gente vai ter esse protagonista aqui, que ele tem depressão. Grande parte das pessoas que têm depressão, ainda mais adultos, ele
claramente nega. E aí a gente vai vendo a depressão tomando cada vez mais o controle da vida dele. Então, inicialmente, a depressão já é algo que atrapalha muito a vida dele e a gente vai ver isso cada vez mais consumindo ele. Ele é tatuador, é o que dá nome ao quadrinho, que é Tatu. E ele é tatuador e a gente vai ver como isso vai estragando as relações dele com por exemplo, a sócia dele no estúdio que eles têm, que é muito amiga dele, a relação com o filho dele, que ele não consegue ter uma boa relação com o filho dele por causa dessa depressão dele. E ele meio que vai se perdendo. Chega um ponto que ele meio que começa a assistir a vida dele dentro do próprio corpo e ele não consegue mais sequer lembrar das coisas ou ter controle do que ele tá fazendo e ele parece que ele só vive no automático e vê a vida passando por dentro do corpo dele. E aqui a gente vai ter perfeitamente essa relação do personagem com a depressão, vai mostrar perfeitamente bem como é a depressão. Então, imagino que muitas pessoas que já tiveram depressão vão se identificar. Quem conhece, naturalmente, não vai ser... Isso aqui tem algo biográfico do que o próprio André Diniz já passou e não é todo mundo que tem depressão que vai vivenciar, vai ter a mesma experiência, mas eu imagino que a maioria das pessoas vai, no mínimo, reconhecer alguns comportamentos que alguém próximo já teve quando teve depressão. Então, quadrinho fantástico. Meu amigo Pedro do Estante Narrada ama esse quadrinho e vai me tacar uma pedra porque eu botei ele apenas em 8º. Mas é uma posição incrível, um quadrinho maravilhoso e eu sou fã número 1 do André Diniz. Tá? Aqui mais uma arte, uma página da arte dele. André, que é incrível. E em 7º lugar... Robô de Madeira, o quadrinho mais lindo da minha coleção, na edição física. Dá pra ver aqui que ele tem essa edição maravilhosa. Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui na capa tem todo um alto relevo aqui. Então realmente parece que a gente tá pegando... Parece que a capa é entalhada na madeira. Ó, muito lindo. Edição física maravilhosa. É um quadrinho caro, porque é um quadrinho independente. Então, com uma edição tão maravilhosa assim, é de se esperar que tenha um preço mais alto. E aqui, por exemplo, no começo, o meu tá até autografado pelo Gustavo Ravaglio. E aqui no começo a gente vai ter um prefácio longo, acho que papo de umas 40 páginas, nessas páginas douradas. Então olha o nível da edição. A gente tem esse prefácio longo falando sobre uma viagem que ele fez pra Romênia. Poxa, é uma viagem muito maluca que ele fez. Ele fez pra turistar e aí ele conheceu um cara que era tipo não vou lembrar o nome da profissão, e ele começa a aprender a fazer a mesma coisa. Tipo, o cara faz, não lembro o nome, mas o cara faz uma profissão bem interessante. Na minha cabeça vem tabelião, mas eu acho que eu tô inventando isso. Mas ele fala sobre toda essa relação que ele teve com esse cara, no ateliê com o cara. Ele aprendeu, né, a trabalhar junto com esse cara. Ele foi pra turistar e começou meio que virar um pupilo esse cara romeno. E aí ele vai conhecendo, quando ele tá lá trabalhando com esse cara, ele vai aprendendo, o cara vai contando algumas coisas sobre... Não sei se é algo 100% real e tal, mas ele vai contando algumas histórias do país relacionadas a algumas outras coisas meio místicas e tal. E aí o Ravaglio conta isso tudo aqui, e eu já falei, eu não sou um cara que gosta muito de prefácio e pós-fácio longo. E aqui a gente tem quase 50 páginas, ó, de prefácio, e eu amei esse prefácio. Se fosse um livro, eu teria lido o livro inteiro de boa e adorado, porque é um prefácio incrível. E aqui a gente vai ter uma história basicamente de aventura. Primeiro, olha o nível dessa arte. Que arte maravilhosa. E aqui a gente vai ter umas crianças pedindo pro vô deles contar alguma aventura que ele teve na vida dele, e ele vai começar a contar essa aventura. E ele vai contar que quando ele era novo, ele meio que era um puto herdeiro. Esse quadrinho se passa, sei lá, 1800. E aí ele tinha um grande comércio de navegação, navios e tal, só que ele queria ser um aventureiro. E aí um dia, um outro capitão de navio que ele respeitava demais, que era um grande aventureiro, desaparece e ele resolve ir atrás desse cara. E aí nessa aventura dele, isso é só o comecinho, dele ir atrás desse outro capitão, ele vai chegar numa ilha e ele vai encontrar esse robô de madeira. E o que é esse robô de madeira? É basicamente um autômato que tem, né, esse quadrinho, como eu falei, se passa tipo em 1800, se brincar antes. Esse robô de madeira, ele tem inteligência artificial, ele consegue falar, inclusive, se comunicar. Então, ele vai entregar ali ele vai mostrar pro protagonista da história como ele foi construído e vai passar a história, né, do diário do cara que construiu ele, que foi esse grande capitão, né, que o protagonista tá procurando. E aí ele vai descobrir que foi uma criatura mística que tem nesse mundo, esse mundo
criado aqui na HQ, ele tem algumas criaturas Lovecraftianas, se eu não falei errado. Então é um grande polvo, como se fosse o Kraken. Ele atacou esse grande capitão. Durante a batalha, ele perdeu toda a tripulação dele, perdeu o barco, ficou náufrago numa ilha. E usando ali o conhecimento que ele tinha e algumas coisas do prefácio, das histórias que o Gustavo Ravaglia aprendeu com esse cara na Romênia, ele traz alguns elementos disso para HQ. Então, é meio que uma base que ele teve para a história. E isso é muito legal, essa relação. E aí, com o sangue dessa criatura Lovecraftiana, ele conseguiu criar esse robô de madeira. Não só isso, mas apesar da tecnologia que ele aprendeu, todo o conhecimento dele, ele conseguiu criar a partir do sangue dessa criatura. E aí, a gente vai ter isso, é só, nem um terço do quadrinho, ó. E aí, a partir disso, a gente vai ter esse protagonista reunindo todo um time, toda uma tripulação específica, que ele é muito rico, ele quer ser um aventureiro, ele é um aventureiro. Ele vai reunir toda uma tripulação junto o robô de madeira, que é um personagem muito foda, porque ele é um robô, né? Então, ele é muito mais forte, ele tem muito mais poder de fogo do que qualquer pessoa do século 17, 18, 19, né? E a aventura mesmo, eu acho que nem na metade do quadrinho eles já saem em alto mar, depois de preparar, tem todo um desenvolvimento dessa preparação da tripulação, mas mais da metade do quadrinho aqui, ó, eles já estão no mar que eles vão caçar essa criatura Lovecraftiana que tá meio que num ponto obscuro do planeta, que ela tecnicamente não deveria conseguir sair de lá para vir pra parte do planeta onde vive a humanidade, mas ela conseguiu sair e eles vão lá caçar o monstro na casa do monstro. Então vai ter toda essa aventura, eles vão encontrar piratas, e é um quadrinho de aventura que tem bastante ação, é incrível, e ele não tem um final fechado. Ele tem um final, achei satisfatório, não achei ruim, mas é o volume 1. E se eu não me engano, vão fechar em 2 ou 3 volumes, mas eu acho que 2 na real. Mas é um quadrinho fantástico, quem tiver a oportunidade, é um quadrinho que tem um preço de capa alto, porque como vocês viram, a edição é fantástica, então acaba tendo um preço de capa mais alto. Mas é um quadrinho com uma história excelente, uma arte, não tenho o que dizer da arte, né? A arte é incrível, o que eu mostrei pra vocês, acho que dá pra perceber quão linda é a arte. Ó, pra vocês terem mais uma noção, uma cena de ação aqui. Então, uma arte fantástica, um quadrinho incrível que me surpreendeu. Acho que não conheço uma pessoa que leu isso e que não adorou. Em sexto lugar, nós temos... Boa Sorte, já chegando aqui nos melhores dos melhores. Boa Sorte, de Helena Cunha, quadrinho que inicialmente saiu de forma independente, agora depois ele saiu pela editora N-Versos. Esse quadrinho aqui, de Helena Cunha, tem vídeo no canal, tá aqui a arte da Helena, que eu acho muito linda, arte muito fofinha. E aqui, nesse quadrinho, eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu já falei muita deles em vários lugares, tanto inclusive aqui no canal, tem vídeo dele. O meu tá até amassadinho, fiquei triste. Esse quadrinho, ele vai falar sobre essa garota aqui, principalmente, que é a Julieta. Logo no início do quadrinho, a irmã dela tira a própria vida, então a mãe dela separa do pai, os pais têm uma crise, e ela muda com a mãe pro interior, ela vai morar com a avó dela no interior, e ela vai passar por toda essa situação do luto. A mãe dela tá completamente abalada, então ela meio que ela fica sem nenhum apoio, a avó já é idosa, então não tem muita noção, ela fica praticamente sem nenhum apoio, ela vai viver o luto, e ao mesmo tempo ela vai viver todas as questões de adolescência, como a adolescência em si, e a descoberta da sexualidade dela e tal. Então vai ter muita coisa. É um quadrinho de mais de 200 páginas, 260 páginas, então é um quadrinho longo, que é uma leitura bem rápida, porque a narrativa da Helena Cunha é excelente, arte linda, excelentes diálogos, quadrinho maravilhoso, tanto que está em sexto lugar aqui. E ele vai tratar vários desses temas, também o bullying, porque ela chega numa cidade nova, ela não conhece ninguém, ela acabou de perder a irmã, então ela não chega cheia de alegria para conhecer novas pessoas, então ela chega meio isolada mesmo, meio chateada. Então é um quadrinho lindo que vai abordar várias dessas temáticas da adolescência, da perda, que eu acho incrível, e a relação dela com várias pessoas, ela fazendo novas amizades, ela conhecendo novas paixões, primeiras paixões, fazendo amigos, fazendo alguns inimigos. Então é uma leitura muito leve, muito linda, muito leve assim. É uma história leve e agradável com uma temática pesada, porque vai falar sobre a perda também, sobre o suicídio da irmã. Tem algumas coisas pesadas, mas sim, é um quadrinho como assim, tipo... Eu acho que deu pra entender, né? Essa parte de leve que eu falei, porque é uma história muito bonita. Apesar de ter essa perda dela, é muito bonito ver a relação dela com as pessoas e ela entendendo toda a situação dela e melhorando.
E agora, chegando no top 5, em quinto lugar. Jeremias Pele, o único que não tá aqui, porque eu não achei ele. O Morro da Favela, por exemplo, eu fiquei 20 minutos procurando o Jeremias, eu desisti. Não achei ele, mas vou deixar imagens aí. Jeremias Pele, que eu acho que foi o vencedor do Jabuti. Quadrinho excelente, minha gráfica MSP favorita. Nossa, quadrinho maravilhoso. Poxa, incrível. Não tenho palavra para elogiar mais esse quadrinho, porque é um quadrinho maravilhoso. Ele vai falar ali sobre, naturalmente, quem conhece as gráficas MSP, né? A gente vai ter alguma história de algum personagem ali da Turma da Mônica, e aqui é do Jeremias, que é um personagem até entre os principais, naturalmente ele não é entre os 4, 5 principais ali, mas ele é um personagem que participa bastante da turminha. E o Jeremias aqui, a gente vai ter ele lidando com as primeiras vezes que ele vê o racismo, né, acontecendo com ele na vida. Então ele é um menino pequeno, ele tá aí na escola, vai ter alguma brincadeira que é para você ir vestido de alguma profissão. Então a professora vai lá no loirinho da sala, você é um médico. Vai no outro branquinho, arrumadinho, você vai ser um engenheiro. Aí o Jeremias, na hora que ela chega nele, ele quer ser um astronauta, porque o sonho dele tem um astronauta, né, no universo da MSP, ele quer ser um astronauta. Ela vira e tu é o pedreiro. E aí ele fica muito frustrado com isso, porque é um racismo estrutural, né? E aí as primeiras vezes que ele vai percebendo o racismo acontecendo com ele, e os colegas dele, o que diz amigo dele, zoa ele, acha engraçado, e outros meninos praticam racismo com ele, né? Na escola, fazendo bullying com ele, eles falam coisas racistas pra ele, então ele vai percebendo sobre esse racismo, tem uma discussão com o pai dele, que o pai dele quer ensinar ele que ele percebe que isso tudo é injusto. O Jeremias, ele vai contar pro pai dele, o pai dele sabe que é injusto, mas ele quer ensinar o Jeremias a ser forte, porque ele sabe que ele vai conviver com isso a vida toda, e tem uma discussão ali entre o Jeremias e o pai dele, que é extremamente emocionante. Eu acho que não tem quem lê esse quadrinho não fique pelo menos assim com o olho cheio de lágrimas na hora que ele vê essa cena dele brigando com o pai dele, porque é muito emocionante. É o Rafael Calça, se eu não me engano, o roteirista, e o Jefferson Costa desenho. O Jefferson Costa, que pra mim é o grande nome dos quadrinhos nacionais aí de uns 8, 10 anos pra cá. Eu achei ele incrível. Então, a arte do quadrinho incrível. Rafael Calça também é um roteirista de mão cheia. Então, é um quadrinho excelente mesmo. Minha gráfica MSP favorita, e é um selo que eu gosto muito. Eu não li todos, mas eu li, não sei, tem 45, umas 28, 30 eu li. Então é um quadrinho muito foda mesmo. E agora, em quarto lugar, nós temos... Você Precisa Saber de Mim. Quadrinho da Helena Cunha. De novo, 2 quadrinhos aqui da Helena Cunha. Você Precisa Saber de Mim, que também tem vídeo no canal. E a continuação do Boa Sorte. Continuação desse quadrinho aqui. Esse quadrinho dá pra ler de forma independente. Dá pra pegar só o Você Precisa Saber de Mim. Que, assim, quando você lê o Boa Sorte, você já leu Você Precisa Saber de Mim com mais carinho pela personagem. Mas aqui, você entende tudo sem problema, porque ele traz outro momento da vida. Aqui, já são 5 anos depois, a protagonista não vai ser mais a Julieta. Vai ser essa menina aqui, que eu esqueci rapidamente o nome, a Érica. Aí, lembrei, a Érica. A gente vai ter a Érica como protagonista. A Julieta, naturalmente, participa bastante do quadrinho, porque elas têm uma relação ali amorosa. Elas não estão namorando no começo do quadrinho, mas elas têm uma proximidade sim. Elas namoraram por um tempo ali entre Boa Sorte e esse aqui, mas elas ainda mantêm esse amor uma pela outra, e elas querem sim ficar juntas. Então aqui, no Você Precisa Saber de Mim, diferente do Boa Sorte, a gente vai ter outra temática. Agora vai ser a autoaceitação e a busca pela aceitação da família. Porque a Érica, a Julieta, por exemplo, ela não tem problema com a sexualidade dela, a família dela não tá nem aí também, então tá tudo certo. E aqui a Julieta, ela vive numa família muito homofóbica e machista. E aí a gente vai ter todo esse impasse dela, né? Porque ela também não lida bem com a própria sexualidade, ela não é muito bem resolvida, tem muito medo de contar pro pai dela, ela não tem mãe, ela tem muito medo de contar pro pai dela, que já é velho, já tá meio ruim da cabeça, e o velho surtar de vez. Tem toda a relação dela com a Julieta, mas ao mesmo tempo a gente vai ver muito da Julieta também, como tá a relação dela com a mãe, a avó, o que aconteceu nesses últimos anos, né? Nesse intervalo entre os dois. Então vai ter várias flashbacks. E aqui, por mais que
a história, assim, do Boa Sorte eu gosto mais. Aqui a Helena Cunha evolui muito na narrativa. A Helena Cunha é uma quadrinista excelente. Ela foi finalista do Jabuti esse ano pelo Não Sou Orlando. E esse quadrinho é incrível. Eu espero que ela, no mínimo, seja finalista do Jabuti ano que vem de novo com esse quadrinho aqui. Que esse aqui foi lançado, de fato, em 2025. Então ele concorre ao Jabuti ano que vem. E eu acho que merece, pelo menos, ser finalista, porque é um quadrinho sensacional mesmo. E aí aqui tem muitas coisas. A Helena até falou uma coisa que eu achei que é a definição perfeita, que a Erika, ela é constipada emocionalmente. Então a gente vai ver todos esses problemas que a própria Erika causa na relação entre ela e a Julieta, porque ela é meio constipada emocionalmente. Então um quadrinho sensacional da Helena Cunha, 4º lugar. E para abrir nosso pódio, em 3º lugar, nós temos... Uma Noite em Lenfer, quadrinho espetacular. Aqui já 3º lugar, então pedrada mesmo, do Davi Calil, que é um cara gente boa pra caramba, quadrinista que eu gosto muito. Ele que não é só quadrinista, né? Ele é um artista completo, professor também, e eu gosto muito das artes dele, da arte dele em geral. E aqui a gente tem essa arte espetacular dele. A arte do Davi Calil é sempre espetacular, e eu gosto especialmente dessa aqui. Esse quadrinho ele fez todo no papel. Se eu não me engano, foi todo no papel. Eu vi ele postando umas artes recentemente. Então eu me sinto muito na obrigação de um dia, quando eu puder, ter uma página original desse quadrinho, porque é um quadrinho que eu amei. E aqui, no Lenfer, esse Lenfer, ele é um bar que existiu, né? Não sei se o bar seria o nome correto, um pub, sei lá, da época, não lembro que época que é, mas quando eu falar os nomes aqui vai ficar mais fácil. Aqui a gente vai ter 5 ou 6 grandes pintores da época e o protagonista vai ser o Van Gogh. Ele aqui na capa, o próprio Van Gogh. E aí a gente inicia com o Van Gogh, ele querendo fugir para algum lugar com a amada dele. Aí a amada dele fala que ela tem que fazer alguma coisa. Ela fala que no outro dia eles vão se encontrar para ficarem juntos e tal. E aí o Van Gogh, ele vai para Lenfer com os amigos dele, grandes pintores, que eu não sei o nome de todos de cor, é difícil. E aí eles entram aqui no Lenfer, e tudo que passa no Lenfer tem essas bordas mais escuras e tal. Acho que dá para ver quão fantástica é a arte do Davi Calil. Então eles vão no Lenfer, eles chegam lá, começam a fazer uma brincadeira que é, eles vão contar, cada um vai contar uma história de terror. Eu não acho que vai tanto pra pegada do terror, mas vai mais pro suspense, no ar, crime. Então eles começam a contar histórias dessa temática, crime, terror e tal. E aí cada um vai contando uma história, cada personagem conta uma história que aconteceu mesmo com ele, e aí vai intercalando entre essas histórias, que cada um conta uma história e depois volta pro presente, eles debatem a história, e depois o próximo conta a história. Então a gente vai ter a história do Van Gogh, por exemplo, o Van Gogh é o primeiro a contar a história, depois os outros vão contando a história, e aí você pensa assim, vai ser só um quadrinho, não é de histórias curtas, que ele tem 200 páginas, é um quadrinho independente, ele saiu pela Mino uma vez, mas agora ele foi reimpresso de forma independente, quadrinho maravilhoso, tá? Eles vão intercalando, né, e aí cada um vai contando a sua história, e no final tudo se junta, não é só um quadrinho de histórias curtas, cada um conta essa história e acaba, não, no final é muito surpreendente, e é uma edição linda, capa cartão com orelha, olha a arte da 2ª capa, a arte da 3ª capa, então trabalho editorial incrível, e é um quadrinho assim que eu tenho muito carinho por ele, amo demais, e eu gosto muito dos outros trabalhos do Davi Calil também, e só de folhear aqui para fazer o vídeo eu tô com vontade de ler esse quadrinho de novo. Inclusive se tiverem interesse eu faço um vídeo só sobre esse quadrinho, porque eu realmente fiquei com muita vontade de ler ele de novo, e aí eu posso comentar um pouco sobre cada uma dessas histórias que os personagens contam. E agora, em 2º lugar, nosso vice-campeão, nós temos... Algumas de suas verdades ainda moram em mim. 2º lugar aqui. Quadrinho excelente, incrível. É um quadrinho do Alexandre Lourenço, lançado pela editora Conrad. Conrad que faz um trabalho maravilhoso com os quadrinhos nacionais. Esse quadrinho que foi lançado em 2025, pra mim, já é finalista de Jabuti ano que vem. Pra mim, é o melhor quadrinho nacional lançado em 2025, que eu li. Não, naturalmente eu não leio todos, mas pelo menos todos que eu ouço falar bem, muito bem, eu acho que eu li. Então, pra mim, o melhor lançado em 2025 do que eu li, e o segundo melhor que eu li esse ano, então não é pouca coisa. É um quadrinho que eu tenho vídeo aqui no canal, muita gente falou bem, não sei se todo mundo que leu vai gostar, porque ele tem uma narrativa diferente. Aqui a gente vai ter
como se seriam 5 histórias. Mas na verdade são 4 histórias e o pós-fácil. Porque o pós-fácil aqui o Alexandre faz de um jeito muito foda, que é um pós-fácil em quadrinho. Então isso eu achei incrível. Então, pra dar um exemplo, não dá pra falar sobre o quadrinho inteiro, tem o vídeo dele. Aqui no primeiro a gente tem uma luta de boxe toda nesse estilo que ele não divide o quadrinho em quadros, mas você percebe a quadro, é bem fácil de identificar. Então ele faz em mini quadros aqui toda essa luta de boxe, e não é só a luta de boxe, né, a história. Depois da luta, a gente acompanha o pai indo embora, indo para casa com o filho, e ele vai conversando com amigos sobre a vida que ele tá levando. Então a gente vai vendo sobre toda essa dificuldade que o pai passa para cuidar do filho, que ele faz essas lutas lutas amadoras para ganhar um trocado, para poder cuidar do filho mesmo. Então um quadrinho excelente. A segunda história, que o Alexandre Lourenço, acho que dá para ver que ela tem bem estranha, né, a página olhando assim, e ele faz de um jeito incrível, que, por exemplo, cada parte aqui, dá pra ver que esses 2 quadros, eles meio que estão independentes do resto. O meio aqui tá meio independente, esses 2 aqui, esses 3 aqui. Cada parte aqui, ele vai contando uma história diferente. Então, por exemplo, aqui na página, esses quadros centrais contam uma história, esses 2 quadros aqui contam outra história, esses 3 outra história. Então, eu li esses 2 quadros aqui, eu não vou por debaixo. Eu li esses 2, eu leio da próxima página. Depois eu posso ir passando e volto tudo e leio só esse quadro aqui e vou passando. Ou eu leio todos os quadros, depois eu passo, mas eu entendo que esses 2 quadros continuam a história daqui, entendeu? Tipo, não são todos os quadros que são relacionados. E nisso ele vai contando várias partes da história da vida desse mesmo homem, que é esse homem aqui. Então, todas essas partes aqui, que deve ter, tipo, sei lá, 6, 8 partes aqui, ele meio que tem 6, 8 histórias simultâneas, só que são do mesmo personagem que ele tá contando, não são independentes. Assim, são independentes uma da outra, mas a gente tem momentos da vida do mesmo personagem, isso é incrível. E ele faz de um jeito que não fica confuso. Nas primeiras, claramente, assim, segunda a gente não tá entendendo, né? Que porra que tá acontecendo. Mas é bem rápido a gente entendendo e a gente consegue entender bem toda a vida desse cara, e às vezes eu peguei, né? Voltei um pouquinho, porra, tal, fui dando atenção pra cada uma das histórias melhor, e é muito legal mesmo. Agora, na terceira história, ele mostra toda uma relação de pai e filho, que basicamente é a relação dos dois assistir o jogo do Vasco junto. Então, todas as histórias têm uma coisa meio pai e filho, mas essa aqui, além de ter essa relação pai e filho, assistindo, a gente vê toda a história do pai e do filho assistindo o jogo do Vasco, ela tem um recurso narrativo que é muito foda. Ele começa com um quadro, depois ele vai pra 2 quadros, 4 quadros, 8 quadros, 16 quadros, e ele vai aumentando. Até chegar no momento que ele bota 128 quadros na página, ó, que é o jogo do Vasco rolando aqui quadro a quadro, né? E não só isso, que aí aqui, por exemplo, a gente tem o jogo do Vasco rolando quadro a quadro, com 128 ainda, e intercalando com o pai e o filho, né, reagindo ao jogo e conversando. E aí depois ele vai diminuindo, ele volta, e aí até o momento que ele acaba com um quadro novamente. Então é muito legal que ele começa com um quadro, vai dobrando, pega 2 páginas com 128 e volta dividindo por 2, né, até dar um quadro de novo. Então, narrativa incrível. Depois aqui, ele cria como se fosse uma história em quadrinho dentro da história em quadrinho, que é uma história de um super-herói. E tem toda essa questão familiar também, pai e filho. Quadrinho maravilhoso do Alexandre Lourenço, segundo melhor quadrinho que eu li esse ano. Então, um quadrinho nacional sensacional, que a Conrad sempre manda muito bem. E agora o nosso grande campeão, em primeiro lugar de sua categoria no prêmio Todd Resenhas Melhores Quadrinhos de 2025, nós temos... Sonhonauta, esse aqui que quem me conhece já tem nenhuma surpresa, já sabia exatamente que era esse. Sonhonauta, que não só é o melhor quadrinho nacional que eu li esse ano, como é o melhor quadrinho que eu li esse ano. É o quadrinho que eu mais gostei de ler, é um das quadrinhos da minha vida, tranquilamente. Teve uma Gibi Tag aí que eu participei esse ano, que eu tentei ver ali os quadrinhos que eu mais gostei na vida, e eu botei ele ali no top 3. Eu posso ter esquecido algum, mas pensei bastante, ele ainda esteve no meu top 3, que é um quadrinho que eu amei. Naturalmente, assim como todo top ou coisa de opinião, vai ter gente que gosta mais ou menos. Eu entendo quem gosta menos que eu, mas mesmo assim é um quadrinho fantástico. Eu não imagino que alguém não vá gostar dele, e eu acho muito difícil alguém achar, tipo, só muito bom, sabe? Nesse quadrinho, primeiro, editora Conrad, de novo, editora fantástica, quadrinho bonito, acho que tem mais de 300, não, tem 300 páginas, formato grande, e é barato, é um quadrinho barato, vive em promoção, então vale a pena dar uma conferida.
E nesse quadrinho a gente vai ter o Mendel, acho que é Mendel, que é um cara que ele tem sonhos muito vívidos, muito reais, e sonhos meio malucos. E vai ter um momento que ele vai sonhar com uma moça sendo assassinada, que é essa moça aqui. Ele vai sonhar com ela sendo assassinada e ele vai ficar meio com isso na cabeça, vai achar meio estranho. E aí depois ele vai sonhar com ela de novo. E no sonho, nesse segundo sonho, ele se apaixona por ela, eles ficam juntos. Então ele acorda de novo e tudo que ele quer na vida é ele dormir de novo e sonhar com ela, continuar esse amor com essa mulher. E quanto mais ele tenta sonhar com ela, menos ele consegue. E mesmo quando ela aparece no sonho, não é mais algo real e que parece algo natural como antes. E fica parecendo um sonho forçado, meio maluco. Então ele vai tentando sonhar cada vez mais com ela, até que o momento que ele já tá pra desistir, aí ele vai pegar um remédio que ele deixa ele vai pegar, na verdade, alguma coisa que ele deixa escondida num canto da casa dele. E aí ele pega e tem uma foto dele com a moça. E aí ele fica louco, porque ele não conhece a moça, ele não lembra dela, mas tem uma foto dele com ela. Então ele conhece ela de algum lugar e ele descobre que ela é real. A mulher que ele tá apaixonada nos sonhos é uma mulher real. Então ele sai nessa busca por descobrir cadê ela, quem é ela e tudo sobre ela, né? Ele quer saber que diabo que é essa mulher. E o quadrinho, tipo, por exemplo, tem 300 páginas, na página 100 ele descobre cadê ela, e aí depois ele quer descobrir qual é a relação deles, e aí já vira outra coisa, ele começa a investigar mais coisa sobre essa moça, ele quer saber toda a relação que ele teve com ela, que ele descobre quem é ela, mas ele não sabe qual a relação que ele teve com ela, ele quer encontrar ela de algum jeito, ele quer entender mais sobre. Então ele continua, é uma investigação incrível, é um quadrinho maravilhoso, tá em primeiro aqui, então achei tudo nele perfeito. E ao longo do quadrinho, enquanto ele tá tentando descobrir tudo sobre essa moça e a relação dos dois, ele vai sonhando, vai intercalando com sonhos. É o sonhonauta, é o viajante dos sonhos. Ele começa a sonhar e os sonhos dele são meio reais. Então, ao mesmo tempo que ele tem sonhos muito realistas, os sonhos dele têm algumas coisas reais que completam a memória dele e ajudam ele nessa investigação. E conforme ele vai sonhando, conforme o quadrinho vai passando, mais vai ficando difícil entender o que é sonho e o que é realidade. Então, e não só pra gente, pra ele e pra gente. Então vai ficando mais doido até no momento que chega o final e tudo é explicado. E uma coisa que acabou comigo nesse quadrinho que eu achei incrível é que a cada sonho que o personagem tem, o Shun Izumi, que é o autor, inclusive eu tenho uma página desse quadrinho que tá aqui em cima, ó, que é uma página maravilhosa. A cada vez que o personagem sonha, o Shun Izumi troca o traço. Ele muda o traço, ele faz outro estilo de traço. Então aqui a gente tem esse traço aqui. Passou de página, já tem esse traço aqui. Se quiserem um vídeo só desse quadrinho, eu faço, falando de tudo. Passou mais algumas páginas, ele tá aqui, ó. Por exemplo, ele tá brigando com um cara no bar. E tem essa luta tipo de desenho animado aqui, uma arte completamente diferente. Aí passa de página, ó, na mesma aqui, ó. Olhou pro lado, ó, esse quadro já é totalmente diferente. Então ele experimenta tranquilamente 50 tipos de arte diferentes e numa variação muito grande. Acho que dá pra ver só enquanto eu vou passando a quantidade de variação de arte que ele tem. Aí, por exemplo, aqui a própria página que eu tenho, que aí já sai daquele cartunesco, aí vem pra essa arte extremamente realista e detalhada dele. Ele faz homenagem ao próprio Moebius também. Então, por exemplo, aqui ele traz um traço meio que lembra muito o traço do Moebius e sempre maravilhoso a arte dele, sempre com estilos cada vez mais criativos. Então aqui volta para algo mais cartunesco de novo, e eu acho maravilhosa essa cena, ele sentado no carro. E é um quadrinho que o Shun Izumi experimenta demais, tem uma história incrível, desde o começo até o final, fiquei realmente, tipo, preso na história, eu só queria ler cada vez mais até entender tudo. E quando eu terminei, assim, eu tava em êxtase, eu saí contando pra todo mundo, eu fui dormir tarde porque eu não consegui dormir porque o quadrinho me deixou extremamente doido com essa história. E é um quadrinho maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo. Quem me conhece sabe que eu saio recomendando esse quadrinho igual louco, porque é um quadrinho que vale muito a pena. Mesmo que você goste 10% do que eu gostei, ainda é um quadrinho de 300 páginas, arte maravilhosa, quadrinho muito divertido, e é um quadrinho que prende a leitura e custa, tipo, dá pra achar ele tranquilamente por R$50 na Amazon, porque a Conrad costuma ter boas promoções, então recomendo muito Sonhonauta. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Quem ficou até o final, se inscreve no canal, por favor, para dar uma força aí, e é basicamente isso. Eu vou deixar o link de tudo que tiver como deixar o link na descrição. Imagino que praticamente todos
Tenho como, por exemplo, Uma Noite em Lenfer. Eu não sei se tem link, mas dá pra comprar direto com o Davi Kalil no Instagram, só mandar mensagem pra ele. Davi Kalil é gente boa pra caramba, então pode mandar mensagem de boa. Eu acho que a maioria dos outros tem Amazon ou tem algum site de editora, site do próprio autor. Não precisa mandar mensagem pra ninguém, mas eu vou deixar tudo aí na descrição explicadinho. E é isso. Obrigado quem ficou até aqui. Se inscreve no canal. Dê o feedback, se quiser resenha de um quadrinho específico é só falar que eu faço e valeu!